Olá, eu sou o Camilo Chamel. Olá, eu sou o Walter Luiz. Tá começando mais um Duplador aqui para vocês. E hoje o tema vai ser o que todo mundo, todo mundo não, né? Mas teve vários comentários pedindo para contar um pouco da nossa história, quando a gente se conheceu e a nossa chegada aqui em Portugal. E a realização do nosso sonho, um pouco disso tudo para vocês. Sim, então esse vídeo vai ser basicamente sobre a nossa história. É o título do vídeo. Bora lá. Antes de mais nada, vamos dar alguns recados. O primeiro recado é: a gente quer agradecer muito a todo mundo que está curtindo os vídeos, está se inscrevendo no canal, compartilhando. A gente está recebendo muitas mensagens. E a gente não estava esperando isso tudo, que fosse Sim, tão rápido e tanta gente apoiando mesmo. veio de todas as maneiras, veio muito carinho, muitas sugestões, e a gente está gostando muito do carinho de vocês com a gente, e as dicas que vocês têm falado têm ajudado muito. A gente estava pensando para um lado, agora a gente vê um comentário bacana, a gente começa a pensar para outro lado, porque a gente está construindo o nosso sonho, mas também vocês estão ajudando a gente, né, com coisas que a gente acaba não pensando no meio do caminho. Muito obrigado por tudo isso que vocês têm feito por a gente. E aproveitando isso, a gente queria falar que a gente tá tendo muitos comentários e a gente não consegue responder todo mundo, até porque a gente tem a parte do canal, né, de gravação, edição, e tem a parte também aqui da casa, de fazer as A coisas, a reforma, a reforma, a limpeza do horta, a quintal, limpeza. sim. Então a gente tá tentando equilibrar, né, todas Sim, as coisas com... exatamente. Então a gente queria pedir desculpa também por não conseguir responder Mas todo a gente vai mundo. conseguir chegar num momento em que vai conseguir dar atenção para todo A mundo, para gente, cada um sim. comentário. Pelo menos a gente todo dia separa uma hora do dia para ficar lendo todos os comentários e respondendo todos aqueles que a gente consegue. Isso. Sim, sim, muito obrigado pelo carinho de todo mundo novamente. Além disso, eu queria aproveitar aqui para falar que eu e o Walter, a gente decidiu colocar uma meta de quando a gente atingir 5.000 inscritos, uma meta para nós e para vocês, né? Vocês podem ajudar compartilhando o vídeo, mandando no grupo da família ou para outras pessoas que estão interessadas nos assuntos que a gente tem postado aqui no vídeo, no canal no YouTube. A meta é o seguinte: quando a gente bater 5.000 inscritos no canal, eu produzi durante os últimos 3 anos um documentário chamado O Mundo é Logo Ali, e esse documentário narra a história de algumas pessoas que vieram morar aqui em Portugal, que também migraram assim como nós para cá, e as dificuldades que elas passaram, as felicidades e algumas curiosidades. Esse documentário, inicialmente, eu ia usar ele para participar de alguns festivais de filme, de cinema no Brasil e mundo afora, mas eu vou disponibilizar como um presente aqui no canal do Duplador para vocês, assim que bater os 5.000 inscritos. Então já se inscreve aí. Já se inscreve, compartilha o vídeo com a família, no grupo do WhatsApp, ajuda a gente que essas metas é bom para a gente também chegar em lugares e em pessoas que ainda não conhecem o trabalho que a gente está fazendo aqui. Uma das ideias de criar o canal foi inspirar as pessoas. Que é possível sim você emigrar, comprar uma casa, acreditar e conquistar os seus É sonhos. possível conquistar não só aqui em Portugal, como em qualquer lugar do mundo. Você só tem que acreditar no seu potencial e não parar na primeira dificuldade que aparecer na sua vida. Vamos começar então contar a vida. A Conta, vida, o sim. Walter vai começar contando um pouco a história da vida dele. Sim, como todos já sabem, meu nome é Walter. Nasci em Santos, tenho 30 anos, Santos, litoral de São Paulo, né? exatamente. Quando eu tinha mais ou menos um ano, minha mãe se mudou para Praia Grande e lá vivi quase minha vida toda, praticamente, até os 22 anos. Me formei em técnico contábil, exerci muito pouco tempo a profissão e o resto basicamente foi vivendo que nem todo brasileiro, trabalhando em supermercado, Sim. de garçom, entregando panfleto, vendendo água, trabalhando como porteiro, até que nos encontramos. Nos encontramos nós, né? O meu nome é Camilo, eu tenho 35 anos, nasci em Itabu, na Bahia, e aos 5, 6 anos eu fui morar com a minha mãe e minha tia para Santos, no litoral de São Paulo também, né? Onde a minha mãe conseguiu, com muito esforço, dar os estudos, que ela queria me dar muito estudo, não queria que eu fosse
uma pessoa que ficasse na rua, ou virasse bandido, ou qualquer coisa assim negativa. Minha mãe sempre prezou pelos meus estudos e sempre me incentivou a fazer cursos e mais cursos. Eu, assim como o Walter, trabalhei em muitas coisas, mas aos meus 17 para 18 anos entrei no curso apoiado pela Prefeitura de Santos, um curso de cinema chamado Queiro, e lá eu aprendi a trabalhar com tudo que eu sei fazer hoje, basicamente, com vídeo, com edição, com roteiro, com iluminação. Aprendi várias coisas lá nesse curso. E assim que eu saí desse curso, eu fui trabalhar na área, trabalhei na televisão local. E daí a minha vida deu um pontapé, porque eu achei uma profissão para mim, né? Eu não tinha uma profissão até o curso, inserido nesse mundo do audiovisual. Trabalhei em TVs locais filiada à TV Cultura, ao SBT, e até que um dia eu resolvi não trabalhar mais na área. Eu resolvi cursar gastronomia. Cursei um ano de gastronomia e tranquei, porque no meio disso eu já estava trabalhando num restaurante. Eu resolvi mudar de área totalmente. Do dia para a noite, a minha mãe ficou bem pé comigo. Ela não queria que eu mudasse de área, ela gostava que eu trabalhasse nessa área, mas eu decidi trabalhar em restaurante. Trabalhei em um restaurante durante 3 anos, e aí eu encontro o Walter no meio disso, e a gente começa a traçar novas rotas na nossa vida. Nós nos conhecemos há 8 anos atrás. Há 8 oito anos. anos e 8 anos e mais algum meio, pouquinho. vai fazer Em, já uns dois, 9 quase. em 2016, através da internet. Logo que a gente se conheceu, eu tive alguns problemas em casa e a gente foi morar juntos. Sim, a gente já morou junto um mês de Um mês conhecido. de conhecido, fomos morar junto e desde então estamos juntos. Nunca Nunca mais nos mais. separamos. Aí lá em meados de 2018, já morávamos juntos, já tínhamos construído uma casa, já tinha nossos pets no Brasil, inclusive o Billy, que a gente amava muito, um gato nosso, ficou com a nossa amiga Thalita. Ama até hoje, que ele tá vivo. E aí em 2018 para 2019 a gente começa a planejar vir para Portugal. Não, a gente Não, primeiro primeiramente a gente queria abrir um restaurante, a sim. gente sempre teve essa questão de querer Empreender, de crescer na empreender, conseguir vida. alguma coisa mais. Eu acho que uma coisa boa que tanto a mãe dele ensinou a ele e a mim é tentar não ter muito dinheiro, mas tentar ter conforto. Uma qualidade de vida, Exatamente, assim. tentar ainda mais da origem que a nossa família é. Aquela família que sempre trabalhou muito para conquistar tudo que conseguiu. Sim, minha mãe foi cozinheira de creche, escola no Brasil durante 20 anos, fez faxina, deu muito duro para tentar dar o melhor para mim, e essas experiências, essas coisas que eu vi na minha casa, tornou eu e tornou você também com Sim. as coisas que você passou com a sua mãe, a pessoa que a gente é hoje. A gente não quer ter o carro do ano, a gente quer apenas ser. Aliás, a gente veio para Portugal em busca disso, de qualidade de vida, de poder viajar um pouco mais, de ter o nosso canto, de ter um pouco de conforto, sabe, sem precisar viver no que a gente estava vivendo no Brasil o tempo todo atrás, correndo atrás de ter mais, 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 e nunca chegando em nenhum lugar, porque a gente estava vivendo nessa roda A gente, depois que se mudou para cá, para essa casa, a gente percebeu que no Brasil a gente estava num sistema meio que vicioso. Sim, A gente trabalhava, a gente até tinha perspectiva de crescimento, mas era tudo muito superficial, não era sim. coisas A economia concretas. sempre segurava a gente, né, de dar mais Exatamente. um passo para frente. Exatamente. Aqui tem, como é o nome, quermesse, festa de Quermesse, aniversário da cidade, aniversário da cidade. A gente comprou 4 Sferovite, colocamos gelo, passamos em mercados, compramos várias cervejas, colocamos nessa cerveja, água, cerveja, água, refrigerante e cerveja, água, refrigerante, vinho, refrigerante. e ia E fomos vender para conseguir um dinheiro a mais. para Pra... acrescentar na nossa renda, né? Sim, exatamente. E desse momento, a primeira Eu ideia acho que quando a foi gente começou a vender, a gente já tinha um trabalho normal, normal, né? de Digo, dia a gente trabalhava e e nos finais de semana a à gente noite ia ia vender bebida, bebida. porque a gente estava entendendo que o nosso trabalho pagava sim as nossas contas, pagava a água, a luz, o arrendamento, pagava o nosso transporte, pagava o mínimo, o básico. Mas a gente queria um pouco mais nessa questão de qualidade, viajar mais. Olha, a gente está aqui há 5 anos, a gente conhece muitos lugares aqui em Portugal, coisa que a gente não conseguia fazer no Brasil, de viajar, de pegar um final de semana e falar, vamos para tal lugar, porque o custo de vida é muito mais alto e E a ainda gente, mais Santos, que assim, não é uma das cidades mais caras, mas é uma cidade sim cara de se cara, viver, sim, sim,
né? E é uma cidade muito turística, então só de pensar nisso já se imagina. É uma cidade extremamente turística, né? O Então, maior porto da América Latina fica em Santos. exatamente. E eu acho que nesse meio tempo, enquanto a gente estava vendendo bebida, uma coisa Deu que um a gente estalo na gente, né, de falar: foi "Poxa, a gente vai primeiro. ficar sempre fazendo isso, Exatamente. tentando correr", né, é isso que eu acabei de falar, a gente sempre parecia que estava correndo, correndo, É. correndo e não chegando em lugar nenhum. A nossa primeira ideia foi abrir um restaurante. Sim, a gente começou a vender essas bebidas na rua e pensamos: "Vamos abrir um restaurante?". Eu já me Sim, qualifiquei um pouco, já trabalhei 3 anos no restaurante, já tenho um pouco de experiência e começamos a focar nisso, não foi? exatamente. A gente começou. A gente, eu acho que naquele momento já tinha comprado coisas já. Já tinha Sim, comprado cadeira, mesa, prato, eu já panela, estava prato. comprando tudo para o E restaurante. até que aconteceu uma coisa engraçada, né? Sim, sim. Um dia o Camilo me acordou. Sim, no meio da noite eu acordei. Walter, ele falou uma frase bem parecida com essa. Walter, eu sonhei que a gente tinha se mudado para Portugal. O que você acha? E a gente não tinha perspectiva de mudar de país, a gente não tinha planos de ir para lugar algum. Simplesmente eu acordei e falei: "Walter, eu sonhei que a gente estava indo morar em Portugal". Então a gente começou a pesquisar, ver Sim. como é que era, como funcionava. A partir daí eu e o Walter pegou todo o nosso dinheiro, todo o que a gente estava planejando para o restaurante e mudou de rota. O foco agora era vir para Portugal, ponto. Exatamente. E aí eu sempre, que eu acho que todo mundo que migra faz. Pesquisar, pesquisar, pesquisar. Não, nem todo mundo pesquisa, Nem né, todo mundo, nem todo isso é mundo. verdade. Mas a gente A pesquisou gente e pesquisou pesquisou muito. A muito, gente muito, pesquisou muito, muito. até os costumes dele, que a gente É, tava. as palavras, algumas palavras que a gente usa no Brasil que não era legal usar aqui, a gente ainda se adapta com algumas coisas. Muitas vezes a gente fala, por exemplo, banheiro, em vez de falar casa de banho, que a gente está na cultura local aqui de Portugal, então a gente tem que se adaptar o máximo possível ao linguajar, às maneiras de se expressar, às coisas, às situações culturais daqui do país, óbvio. Aí a gente ficou esses 2 anos planejando, juntamos o dinheiro, Não contamos pra não ninguém, contamos para ninguém ninguém, ficamos sabia. 2 anos só de boca na miúda. Tanto que quando a gente contou, faltava 2 meses pra gente vir, já Só tava. nossas famílias, só A nossa mãe já a nossa sabia. mãe sabia, mas a minha mãe não acreditou até eu Exata. mostrar o passaporte e a passagem. E é isso, viemos em novembro de Aí 2019. em novembro de 2019, nós finalmente embarcamos. Chegamos aqui com muito medo, muito frio na barriga, porque sim, a gente pesquisou muito e tudo mais, mas pesquisar ainda assim é diferente de você viver. A gente viu outros youtubers que moravam aqui e tudo mais, mas a gente sabe que cada pessoa, Cada experiência é uma experiência. cada pessoa tem sua experiência, sua vivência. Não é porque para o João deu certo que para Maria também vai dar certo. Ou não é porque deu errado para o João que para Maria vai dar errado. Inclusive é uma dica minha. Não vá no que as pessoas dizem. É, só nisso. Você pode sim se apoiar do que as outras pessoas falam, mas eu acho que há muito mais pessoas querendo que você Dê dê errado, errado do dê que dê certo. certo. Então tem que acreditar e ter foco nos seus sonhos e nas suas Uma prioridades. coisa que a gente aprendeu muito aqui é: se você tem um sonho, vai atrás, corre, que sim é possível. A gente teve que dar uma pausa aqui para mudar o enquadramento, porque o sol estava pegando muito atrás, vocês viram aí, né? Tava dando um contraluz. Vamos continuar. Aí em 2019 a gente chega aqui, né, Valtinho? Exatamente. E fizemos aquilo que todo mundo imigra, a primeira coisa que vai fazer, que é documentação. Documentação. Foi uma dor de cabeça tirar a documentação aqui, né? Exatamente. Tivemos que pagar, não foi barato. Sim. Foi um valor alto, a gente não tinha também muita noção para Não tinha época. um amigo, uma pessoa que pudesse assinar para a gente para tirar o NIF, por exemplo. Sim. E isso foi logo nos primeiros 10 dias. Logo após, é o emprego. Sim. Começamos a procurar emprego. ah, Aí em questão de 3 meses a gente trabalhou você trabalhou como Glovo, eu trabalhei numa empresa de mudança, levando móveis de uma casa para outra. Nesse momento começamos a nos estabilizar, ajustar a nossa A vida. gente ainda morava em quartos, a gente morou em No quarto quarto. durante uns 6 meses, a gente ficou morando em quartos arrendado. No meio disso, o Camilo arrumou um trabalho em uma fábrica de espuma. Entregando currículo online em sites de emprego aqui em Portugal. Arrumei um trabalho numa fábrica em Espinho, morando em Maia, e aí era 2 horas de transporte todo dia para ir e 2 horas para vir. Era pegar autocarro, pegar comboio e bicicleta, porque eu ia de bicicleta um trecho do caminho ainda. E a volta era o mesmo itinerário. Aí a gente estava achando muito cansativo, né? Porque a gente já estava acostumado a morar em Maia, mas a gente ainda não tinha entendido a distância, né?
no dia a dia, pro dia a dia. E aí a gente decidiu começar a procurar uma casa lá para o lado de Espinho, né? Sim, nesse momento eu já estava trabalhando em portaria em Gaia. E aí, no meio disso tudo, começou a pandemia. Sim. E aí começou aquela incerteza se a gente Nossa, poderia a perder, pandemia. exatamente, perder o emprego ou não, de tudo, toda a problemática que foi. Sim, inclusive nesse inteirinho aí da pandemia, a gente pensou que nós teríamos que ir embora, né? Porque Sim, a gente ficou com medo de perder o trabalho e várias inseguranças voltaram e a gente só estava aqui há meses, a gente estava morando aqui em Portugal. Então a gente ficou com muito medo, não medo de voltar para trás, medo de ter que parar o nosso sonho. no meio disso eu perdi o emprego e aí começou o processo de entregar currículo e Sim. consegui um emprego na concorrente da fábrica dele em Sim, Ovar. que eu trabalhava numa fábrica de espuma em Espinho, né? E ele arrumou um emprego numa fábrica de espuma em Ovar. Exatamente. É concorrente uma empresa da outra. Nesse meio tempo surgiu vaga na minha fábrica e como o Camilo já tinha experiência, ele acabou indo para lá. Recebia um pouco mais, né? Então ele foi para lá. Sim, o salário na empresa do que o Walter trabalhava era basicamente o mesmo que eu trabalhava, só que tinha alguns valores a mais que a empresa pagava, alimentação, prêmio de assiduidade, então valia mais a pena eu trocar um trabalho que eu já estava há 2 anos pela empresa que o Walter já estava trabalhando 1 ano e meio, mais ou menos, né, nessa altura. Exatamente. E aí eu fui trabalhar na empresa dele. Aí, desde então, tu trabalhou lá 2 anos? Eu trabalhei mais 2 anos na fábrica Sim, dele, 3 anos e meio. nessa fábrica, assim. Exatamente. E aí surgiu aquela fagulha de antes, de conseguir alguma coisa a mais. Quando a gente estava no Brasil, queria vir para cá, aí a gente chegou aqui, se estabilizou, estava trabalhando, tudo bonitinho, viajamos no meio disso, Estávamos bem estabilizados. estávamos já estabilizados, aí a gente falou, a gente precisa de mais alguma coisa está faltando, né? Então veio aquela ideia que a gente já teve lá atrás de abrir um restaurante, novamente. Sim, Novamente. mais uma vez abrir um restaurante só que Exatamente. aqui em Portugal. Exatamente. Mas aí surgiu Surgiu a ideia de, por que em vez da gente abrir um restaurante, era muito instável essa situação pra gente aqui, será que vai dar certo, será que não vai, comida brasileira, o que vamos fazer? Por que a gente não pega o dinheiro e compra a nossa uma casa? casa. Fomos colocar na ponta do E lápis. valia mais a pena arriscar nesse lado. Exatamente. Daí em diante, a gente vai fazer um vídeo contando para vocês todo o processo para comprar casa, valores da casa, que tem muita gente perguntando, né? Tá todo mundo perguntando o valor, a O gente vai falar os valor, a valores. região, a gente não vai falar exatamente a aldeia onde a gente está morando, por questão de privacidade e tudo mais, mas a gente vai falar a região, os preços, o processo, a documentação, todos os trâmites em volta da compra da casa, que todo mundo quer saber. E também é bom porque ajuda as outras pessoas a traçarem essa meta também, né? E para terminar, antes de encerrar, a gente queria agradecer algumas pessoas pelas mensagens. Sim, sim. Deixa eu Ah, pegar aqui a colinha, né? sim. Olha, a Ana Fonseca 209, Celeste Dias 4693. Esses são os arrobas dessas São só pessoas, tá? algumas pessoas que a gente está recebendo realmente Muitas, muitas mensagens. sim, mas tem umas pessoas, A gente teve a ideia de volta e meia separar algumas alguns pessoas. nomes e citar aqui para vocês, porque é uma Exatamente. forma também de enaltecer o carinho que todo mundo tem com a gente, né? A Silva Alves Fernandes 6662, o Haroldo Estela de Vasconcelo 9266. Inclusive, esse Haroldo teve É uma sim. mensagem muito O linda. Haroldo compartilhou com a gente nos comentários uma mensagem muito bonita e inspiradora. Espero que tudo dê certo com você também, Haroldo. E obrigado pelo carinho. E continue acompanhando aqui o canal no YouTube. E depois, se quiser mandar mensagem contando como que está sendo o processo da reforma da sua casa, a gente vai gostar de saber também, tá bom? Pipas 721. Pipas e Francisco Sampaio 728. Muitos números, né? Se juntar esses números aqui, já pra gente jogar no Euro Milhão já, hein? Olha, pessoal, brincadeiras à parte, espero que não tenha ficado confuso a história toda, a nossa chegada até aqui em Portugal. E a gente queria muito agradecer de verdade, novamente, o carinho e a atenção que vocês têm tido com a gente. E isso tá, tipo, dando muito gás pra gente querer fazer mais, Sim, né? a gente sim queria fazer o canal. Sim, sempre E quis. a ideia que seria aos poucos, tudo ia acontecer aos poucos. Eu acho que em menos de 5 dias
tudo aconteceu muito rápido, muita coisa que a Sim. gente não estava A esperando. gente percebeu o carinho, os números são importantes, sim, porque ajuda a gente, mas a forma que o carinho veio de vocês pra gente foi assim, pra mim foi inesperado e tipo tem, sei lá, sabe, tipo, Dá um gás muito maior da sim, gente. muito obrigado pelo carinho mesmo de vocês. Então é isso, pessoal. Espero que tenha gostado. Já sabe, não se esqueça de se inscrever, comentar, Curtir. compartilhar, curtir, todo aquele Ativa pacote. uma coisa que a gente não tem falando, ativa o sininho, porque algumas pessoas já mandaram em comentário que não tinham recebido a notificação de que saiu o vídeo novo. Então já ativa a notificação e eu espero que vocês tenham um dia incrível e maravilhoso. Beijo pra vocês e se cuidem. Tchau, tchau. Tchau!